Três Tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de Três Tapinhas, ao meu lado, como sempre, Igor Meloto, do MMA Meloto, João Menegali Barbi, o Capitão Carisma. Onde está Israel Adesanya? O que aconteceu com Israel Adesanya? O que será de Israel Adesanya? Vamos descobrir isto nessa edição, né? A análise da luta principal do Capitão Carisma vai ser Israel Adesanya versus Joe Pyfer. Qual o futuro de Izzy? Deixe seu like, você que está vendo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que está vendo pelo Spotify. E temos o UFC Seattle. O UFC Seattle com Adesanya versus Pyfer. Mito ou verdade? Mito ou verdade envolvendo Israel Adesanya, que faz a principal luta, o main event deste UFC Seattle deste sábado. Atenção, hein? Atenção, senhoras e senhores. O Big Bang, que está sendo Alex Poatan, fez a Adesanya cair num completo esquecimento, estando ainda ativo. Izzy apagou o Poatan no octógono, é verdade, mas Poatan assassinou a história de Izzy. Mito ou verdade? Boa tarde, pessoal. Eu acho que é mito. A história do Adesanya, assim, eu valorizo muito as coisas que acontecem no passado, poucas coisas. Eu não sou imediatista, não sou de olhar para o presente apenas, né? E eu valorizo muito as coisas do passado, até mesmo os caras que vieram antes do UFC. Eu tô sempre olhando ali, caramba, que legal a história desse cara aqui, pá. Então, talvez para o público grande as coisas podem ser diferentes, mas para mim, jamais apagou, jamais vai apagar. Vou estar sempre exaltando o quão grande foi o Adesanya, top 3 maiores pesos médios da história, um dos maiores reinados da categoria, um estilo de luta, um craque, não digo gênio da trocação, mas um craque ele foi, pelo menos, e acabou perdendo aí, né, agora os holofotes, não tá mais em alta, mas, pô, quem foi o único homem no MMA nocautear o Poatan, hein? Isso aí também vai ser muito lembrado lá na frente. Então, é isso. Pra mim é mito. Barbie, a hecatombe que está sendo Poatan fez a Adesanya cair num limbo. Ele apagou o Poatan no octógono, mas Poatan limou a Adesanya do mapa. Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Porque eu acho que não tem muito a ver com a ascensão do Poatan. Bom, tem alguma coisa a ver, mas eu acho que tem mais a ver com o que aconteceu na carreira do Israel como um todo, né? Porque ele meio que não era a qualidade que ele mesmo esperava. Quando tentou subir de categoria, perdeu a invencibilidade. Acontece, mas é aquela coisa que a partir desse momento sempre ficou, vai ser o reinado dele nos pesos médios, foi destronado pelo Poatan, voltou, e aí imediatamente perdeu o título novamente para o Strickland. Aí perde para o Dricus du Plessis. Aí perde para o Imavov. Então é muito mais uma questão de que a carreira dele pós-Poatan foi mal. Ele foi mal. O Poatan pós-Israel foi extremamente bem. Subiu de categoria, virou campeão. Mesmo que ele tenha perdido o cinturão, ele conquistou logo de volta na revanche. É isso que faz ele ser tão grande. É o sucesso dele. O Israel não conseguiu reproduzir esse sucesso depois daquele momento. E eu acho que é uma coisa muito natural que quando um lutador começa a ter uma sequência aí de derrotas, a gente perde o hype em cima dele. Perde essa potência que ele é no mundo atual, que eu digo. Claro que a gente vai olhar para a história do Israel e a gente sabe o quão bom ele foi, a gente sabe o quão importante ele foi, mas nesse momento atual, não dá para olhar para ele e pensar, meu Deus, por que ele não é mais tão grande? A gente sabe por quê, porque ele está perdendo as lutas, sem parar. Olha, a luz do Poatan batendo aqui no meu rosto, a luz de Alex Poatan está iluminando Rampazzo neste momento para explicar para vocês esta sentença. Quem acompanha, quem é mais raiz aqui em Três Tapinhas, sabe que eu gosto de Israel Adesanya, gosto do Izzy e não gosto do Poatan. Contudo, eu acho que tem uma boa dose de verdade essa sentença. O que o Poatan fez depois de ser nocauteado, fez e está fazendo, fez e está prestes ou com grandes chances de fazer ainda mais, é sem precedentes. E a rivalidade entre os dois é uma coisa que está na cabeça de todo fã de MMA. Todo fã de MMA. Paralelamente, o Israel feneceu no esporte e no evento.
perdeu o cinturão numa luta em que ele era absurdamente favorito, e depois perdeu para outros 2 lutadores onde ele era favorito também. Isso acontecendo simultaneamente com as conquistas e mais conquistas do seu arquirrival de esporte. Eu acho que a relevância hoje do Israel Adesanya é mínima, ínfima, na boca da galera, na boca da mídia, na boca dos fãs de MMA. De novo, eu sou mais fã do Izzy do que do Poatan, e me dói constatar e assumir isso. Esse é o meu ponto. Opa, só para complementar, você não acha que essa situação ela se dá muito mais por conta do Adesanya do que do Poatan? Porque a gente tem no peso pena, por exemplo, o exemplo do Volkanovski com o Topuria. Topuria nocauteou o Volkanovski e, a princípio, a gente não ia mais ver tanto mais o Volkanovski. Mas o Volkanovski se tornou campeão novamente, continuou fazendo história. Topuria tá fazendo história agora no peso leve, pode ser que faça no meio médio também. Dá para fazer uma comparação entre os dois casos, não acha? Que tem muito mais a ver com o Adesanya do que com o sucesso do Poatan? Acho que não. Acho que Topuria e Volkanovski não chegam aos pés de rivalidade como é Poatan e Adesanya. Adesanya e Poatan talvez seja a maior rivalidade da história dos esportes de combate, estaria em discussão, porque é uma coisa que migrou de um esporte para o outro, do kickboxing para o MMA, estaria certamente candidato a top 5 maior rivalidade da história do esporte de combate, colocando aí Tyson e Holyfield no meio, dessa estatura, essa rivalidade. E o que você falou, o Volkanovski continuou ganhando, perfeito, só chancela a minha tese, porque não bastasse essa rivalidade entre os dois, um foi para cima e o outro foi para baixo. Se o Adesanya tivesse continuando vencendo, eu acho que essa sentença não apareceria aqui no quadro Mito ou Verdade. Mas para piorar, ele só perdeu e o Poatan só ganhou. Esse é o meu ponto. E bora para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. E vamos abrir aspas para ele, o Victor Almotz. Uma coisa, nota de corte é nota mínima. Se dá uma nota de corte 5, o mínimo seria 5. O nome mais certo para a nota do evento seria a nota máxima ou teto da nota. Fecha aspas para o Victor Almotz. Rampazzo sendo corrigido no ar e no YouTube por Victor Almotz. O senhor tem toda a razão, é verdade. Eu tenho usado aqui desde o início desse quadro, de dar a nota para o evento, o termo nota de corte, ipsis literis, etimologicamente errado. Vamos começar a chamar, então, como você sugeriu aqui, nota máxima, ou teto, ou nota de teto. Muito bom, tem toda a razão. E teve um outro comentário que eu queria trazer aqui também, que foi uma curiosidade do PayPlay, abre aspas, uma curiosidade. Qual foi a maior nota final até agora? Eu me lembro que eu já dei uma nota de teto, ou nota máxima, como bem pontuou aqui o Vitor, 8. Eu não estou me lembrando qual foi o evento, mas vamos fazer essa busca aqui e relembrar qual foi o evento que eu dei nota 8. E eu acho que como referência aí do que seria uma nota 10, o UFC 300, o card do UFC 300, lembrando que a nota que eu dou inicial, que eu chamava de nota de corte, agora a gente vai corretamente começar a chamar de nota de teto, é uma nota para o card. Aí o evento, depois, ele pode atingir aquele teto ou não. Então, o card do UFC 300 receberia nota 10. Meluto pode me corrigir se eu estiver falando bobagem. Mas tínhamos ali 3 disputas de cinturão e um campeão, um ex-campeão, um campeão ou um ex-campeão em todas as lutas do card inteiro, incluindo o preliminar. É isso mesmo, Meloto? Tinha alguma exceção ali? Eu lembro que era BMF, né? Tinha o BMF do Gate contra o Holloway, mas não tô lembrando da outra disputa de cinturão além do main event. Foram 2, que foi o Sean O'Malley na luta principal ali, né? Não, o Sean O'Malley fez no 299. Ah, é verdade. A luta principal foi o Poatan, claro, imagina. E assim, Rampa, eu acho que tu pode ter dado 10 sim, tá? Só que, a gente tem que rever isso aí, né? Cold Brandage no card principal. Não tem chance nenhuma de o Rampazzo ter dado nota 10, bicho. Eu não deixaria ele dar a nota 10. Não, gente.
Pro UFC 300, tá falando? Isso. O UFC 300, eu não dava a nota de corte ainda, a nota de corte não, a nota do evento, a nota máxima ainda. Ainda não existia isso. Eu só tô supondo que para este card eu daria nota 10. Porra, a primeira luta foi Davidson Figueiredo e Cody Garbrandt, cara. Pô, aquilo poderia ser uma nota 10, como não, Barbie? Julguei, estou julgando. Aquilo poderia ser uma nota 10, só tem lutona, cara. Yan Xiaonan com o main event com a Zhang Weili. Ah, então foram 3 pontos de cinturão mesmo. Não tá errado. Foram 3. Mas eu questiono isso, tá? Esse 10 aí eu questiono. Engraçado que foi você, Meloto, que em algumas edições atrás aqui falou que o UFC 300 poderia valer um 10. E aí, poderia, mas eu não olhei tanto o card como eu tô olhando agora. Mas de fato é um ultra card. Não dá pra um mim. ultra card. Seria, eu acho que tranquilamente a maior nota que a gente já deu aqui. Exato. Enfim, eu sou muito rigoroso com as notas, vocês já perceberam aqui. Tudo que mais queremos, todos nós que estamos aqui, incluindo vocês, é um dia eu chegar aqui e dar uma nota 10. Acho que a que mais se aproximaria disso seria o UFC 300. Para mim seria o 205. Tivemos eventos muito legais. E eu tenho quase certeza que eu já dei uma nota 8. Eu vou fazer essa pesquisa e eu chego com essa resposta na próxima edição de 3 Tapinhas. E bora falar de UFC Seattle, Adesanya versus Pfeiffer. Muito bem, Cavaleiros de Brutamonte, chegamos aqui, então, vamos dar a nota de teto, vamos lapidar uma estátua de Vitor Almonds aqui, que cunhou a nota do evento da forma correta. Nota de teto para este evento, nota 6. Eu acho que, para este evento não, para este card, perdão. Tá um card legal, tá um card interessante, tem o retorno da Adesanya, tem umas lutas bacanas, nota 6. No evento passado, vale lembrar, Evloev versus Murphy, eu dei nota de teto 5, a nota de corte, tá salivando aqui, Vitor. O nota de teto 5, e a nota final do evento ficou nota 3. É um evento que teve, que gerou adoradores e haters, viu? Teve gente que achou que as lutas foram ótimas, gente que odiou as lutas. O que vocês acharam, vocês dois, aqui da luta principal, Murphy e Evloev? Rapidão. Foi melhor do que eu esperava, mas ainda assim não foi tão boa. Eu, honestamente, achei duro de assistir. Eu achei frustrante dos dois lados. Tinha um cara... Bom, eu vou falar mais a respeito disso depois no podcast, mas tinha um cara fazendo a estratégia notoriamente incorreta, falta com ponto retirado, o resultado, eu particularmente não concordei com o resultado, achei que os dois entregaram muito abaixo do que eu esperava deles. Foi uma luta frustrante para mim, eu esperava mais alto nível. Bom, eu assisti o evento depois com muito sofrimento na Paramount Plus no domingo. Como é difícil achar as lutas ali, cara, que coisa nojenta que tá essa Paramount Plus, nojenta. E achei que tiveram umas lutas legais, foram umas lutas bem ruins mesmo. Fiquei entre 2 e 3 e fui bonzinho aqui, dei nota 3 para o evento, que partiu de uma nota máxima 5. A nota máxima deste evento agora, Seattle, Adesanya vs Pfeiffer, é 6. Meloto, que horas começa o UFC Seattle, por favor? E qual a primeira luta, meu amigo? Começa às 18 horas, no horário de Brasília. E a primeira luta entre Alexa Tainara contra Bruna Brasil. Confronto entre duas brasileiras pelo peso palha feminino. Alexa ranqueada, 13ª. E aí, Barbie, eu tô botando fé nessa Alexa. Eu acho que ela vai longe no UFC, hein? O que tu acha? E Alexa Tainara, minha garota. Brasil, é sempre bom ecoar com a declaração sutil e gentil de Fabiano Rampazzo. Bruna Brasil, meu coração bate mais forte. Vai lá, Barbie. Alexa Tainara, minha garota, também estou numa super expectativa para o desenvolvimento da carreira dela dentro do UFC. Já mostrou várias valências em todas as áreas, boa quedando, ótimo ground and pound, ótimas tentativas de finalização também. Finalizou a Molly McCann com extrema facilidade na primeira luta, depois de vencer em pé, inclusive. Mostrou ali boa movimentação de cabeça, bons contragolpes, chutes baixos bem bacanas. Tenho muita expectativa no que ela vai se tornar.
Acho que ela tem que ser um pouco mais acelerada. Tipo, essa luta pra mim é meio que um passo pra trás pra ela. Tipo, valorizo. Eu acho que a Bruna Brasil, ela vem melhorando, ela melhorou bastante desde que ela foi pra Fighting Nets, mas eu não acho que ela está num nível acima da última oponente, da Alexia Tainara. E a Alexia já tem, o quê? Seus 31 anos. Ela não pode ficar muito tempo aí nesse vai e vem, não. Se ela vencer essa luta bem, é para pegar uma oponente na frente dela no ranking. A Brasil, como eu falei, ela melhorou bastante, mas ela tem uma limitação atlética muito clara, uma limitação física muito clara, não tem valências extremas em área alguma, é uma trocadora decente, tem uma defesa decente, às vezes consegue essas quedas, mas eu acho que ela está desfavorecida em todas as áreas aqui. A Alexia é bem favorita. Muito bem. A próxima luta a gente tem aí o Rick Simon contra o Adrian Yanez. 2 lutadores já foram ranqueados, né, no peso galo, agora estão mais em baixa aí. Uma luta que em outros momentos estaria no card principal certamente, e agora está aí com uma segunda luta do card preliminar. Lutão, né, Barbie? Luta boa demais. Adrian Yanez, sou grande fã, ótimo boxeador, excelente gancho de esquerda, gosto também da forma que ele trabalha golpes no corpo o tempo todo, gosto da forma que ele bloqueia chutes e retorna com golpes. E o Rick Simon é um clássico wrestler com mão pesada, que às vezes vai conseguir um nocaute com overhands ou coisas assim, como foi a vitória dele em cima do Javid Basharat, mas no geral o jogo dele é quedar, trabalhar ground and pound, é onde ele consegue a maior parte das vitórias dele, e os dois aí estão vindo de inconsistência. O Yanez está com o quê? Acho que 3 derrotas nas últimas 4 lutas, mesmo que eu acho que ele tenha vencido a última luta, foi uma luta parelha suficiente, e o Simon tá vindo de derrota para o Raoni Barcelos. Antes disso estava com vitórias, mas antes disso também uma sequência de derrotas, não estão mais nas suas melhores fases. Eu acho que esse aqui é um confronto clássico de estilo, de trocador contra boxeador. É muito uma questão de quão bem o Yanez vai conseguir defender as quedas, porque o Simon é um cara extremamente forte fisicamente. As quedas dele não são muito bem preparadas, mas é muito essa capacidade dele de completar uma queda, não importa como o adversário se defenda. E apesar disso, eu vou colocar um pouco o favoritismo aqui, e o meu palpite no Adrian Yanez, porque eu acho que ele tem mais armas nessa altura do campeonato, mesmo que o progresso dele não tenha sido da forma que eu esperava. Eu acho que também tem uma questão de ele simplesmente pegou casamentos que não se adequavam muito para ele, mas eu não acho que ele mostrou uma deficiência aqui na parte do wrestling, que eu acho que ele vai ser amassado sem grandes problemas. Acho que é uma luta parelha, como eu falei, muito do que vai decidir essa luta é a capacidade do Yanez de conseguir rechaçar as quedas e do Simon de deixar ele desconfortável em termos de trocação. Mas meu palpite está indo no Adrian Yanez. Bom, e depois a gente tem o Navarro Sterling contra o brasileiro Bruno Lopes. Barbie, eu tô achando que estão cozinhando esse neozelandês aqui, né, que é parceiro do Adesanya, inclusive. 3 vitórias no UFC já, em 3 lutas, enfrentando um brasileiro aí que tá vindo de derrota. Parece um passo para trás, né? Nesse caso aqui, diferentemente do que eu falei com a Tainara, eu acho que eles têm que cozinhar um pouco o Sterling, porque ele é muito cru. Você vê que ele tem muito talento, você vê que ele é bom trocador, bons chutes, forte fisicamente, bem rápido, mãos pesadas, mas o cara, você vê que ele tá cru. Você vê que a defesa dele não é das melhores, ele não conserva o cardio das melhores formas, se movimenta pelo octógono de uma forma muito pesada, não defende quedas muito bem, sabe? Ele passou uns perrengues nas lutas aí e ele tá lutando contra uma oposição que não é das melhores. O melhor oponente que ele enfrentou foi o Rodolfo Bellato, inclusive foi a melhor luta que ele fez também, foi a melhor performance dele dentro do UFC, e eu acho que essa luta, mesmo sendo um passo para trás, eu acho que definitivamente é um passo para trás, ela serve para ele continuar aí molhando os pés, mas eventualmente o UFC vai ter que puxar o gatilho. Acho que para mim a questão também é que ele tá lutando com muita frequência. Vai ser a 3ª luta dele num espaço de 1 ano. Quase 4ª. Então, tá tranquilo nessa altura do campeonato. O Bruno Lopes, ele também não é uma mosca morta. Eu não acho que ele é um super lutador, e eu acho que ele é muito desfavorecido para essa luta, porque ele é um cara mais do wrestling, ele é um cara que precisa colocar a luta para baixo, e eu não acredito que ele tenha as melhores quedas do mundo, não. Eu acho que ele vai sofrer uma desvantagem na trocação aqui, vai tomar bastante chute, vai ser eventualmente nocauteado. Esse aqui é o meu palpite, Sterling saindo com vitória por nocaute. Nossa, 3 lutas no ano, coitado, né?
Royce Gracie já deve. O do Royce Gracie tá assustado com tantas lutas que o cara tá fazendo no mesmo ano só. Vamos que vamos. Casey O'Neill contra Gabriela Fernandes. Aqui mais uma brasileira, evento com. Bom, pelo menos o card preliminar tá com bastante brasileiro. Luta equilibrada, né, Barbie? Nas casas de apostas, pelo que eu vi ali, tá um pouquinho mais pra Casey O'Neill, mas a Gabriela Fernandes é uma atleta dura, né? Já venceu nomes surpreendentes, de forma surpreendente. 2 ranqueadas no peso mosca. Concorda, então, com esse leve favoritismo da Casey O'Neill? Eu acho que a Casey O'Neill vence, o meu palpite está indo nela. Eu acho interessante que essa luta aqui é meio que a super promessa que perdeu algumas lutas e agora está desfavorecido no olhar do público, e a pessoa que ninguém dava nada por ela, mas venceu luta, surpreendeu demais, e agora está todo mundo com expectativa em cima dela. A Casey O'Neill estreou no UFC como uma super promessa, sabe? Tinha grande expectativa em cima dele, até que ela pegou a Jennifer Maia, que se eu não me engano na época estava ranqueada dentro do top 5 ou algo do gênero, e tomou atrás, assim, 3 rounds. Não foi uma luta extremamente parelha. Depois pegou a Ariane da Silva, a rainha da violência, e foi finalizada, e isso aqui foi uma coisa que freou definitivamente o hype dela. Agora a Casey O'Neill tá vindo de vitória em cima da Luana Santos, que na minha opinião foi uma ótima performance de recuperação para ela, porque ela realmente parece ter perdido o passo. Ela teve umas performances que foram muito diferentes do normal para ela. Performance que ela resolveu manter a luta na trocação contra trocadores melhores do que ela não conseguiu impor seu volume, até ser finalizada pela Ariane. Assim, eu não tentando tirar o mérito da Ariane aqui, mas é uma coisa que eu acho difícil de engolir, considerando como que a Casey estava se apresentando no UFC até aquele momento, sabe? E eu acho que ela tem muito mais a entregar. A Gabriela Fernandes, por outro lado, como eu falei, ela entrou no UFC perdendo luta, perdeu a segunda luta, enfrentou a Kali Judice numa luta que a perdedora, tipo, se ela tivesse perdido essa luta, e muita gente acha que ela deveria ter perdido essa luta, ela teria sido demitida, foi jogada pra Hong Kong como quem é jogada pros cachorros, tipo, vai morrer, não só não morreu, como matou, balançou o adversário com um chute alto, conseguiu a finalização, e depois pegou a Julija Stoliarenko e conseguiu uma vitória bacana na trocação, manteve a luta toda lá, bloqueou as quedas, e essa luta aqui, cara, as duas são lutadoras muito decentes, mais trocadoras, elas têm muita habilidade de grappling, mas elas preferem a trocação, onde eu considero que a Casey O'Neill tem uma certa vantagem. Ela sabe colocar os golpes melhor, ela sabe controlar espaço melhor, ela sabe colocar golpes retos melhor. Eu acho que a Gabriela é mais dinâmica em termos de chutes, eu acho que ela pode ser até mais atlética, mais veloz, mas eu não acho que ela tem os fundamentos mais corretos do planeta. E eu gostaria muito de ver essa luta indo pro solo, que é onde eu acho que elas se destacam mais, em especial a Casey O'Neill. O meu palpite está ficando com a Casey. É uma luta dura, mas é isso que eu acredito que vai acontecer. Eu acho curioso como alguns especialistas em boxe, eles acham horrível o termo trocação, que nós fãs do MMA usamos, né? Eles gostam de usar outra coisa, né? Striking, sei lá, pugilismo. Agora, trocação, eles é um termo horrível, né? Que isso, bicho? Você tem que trocar porrada, você troca golpes. Pois é, eu já vi alguns especialistas falando trocação, rapaz, trocação. Mas enfim, vamos lá. Próxima luta, Marcin Tybura contra o Tyrell Fortune. Bom, Tybura, velho conhecido aí, agora tá mais em baixa, né? Ainda assim é o 8º do ranking dos pesos pesados, enfrentando um estreante, né? Eu vi que o UFC contratou o Tyrell Fortune do Bellator. Já viu algumas lutas do Fortune, Barbie? Eu confesso que eu já vi e já sei mais ou menos o que esperar dele. E aí, o que tu espera desse rapaz aí no UFC? Vai dar trabalho pro Tybura? Pô, tem que dar, né? Tipo assim, é o super atleta, o super wrestling com mão extremamente pesada, ground and pound extremamente pesado. E é uma estreia, eu vou dizer, é uma estreia meio que assim, ou vai ou racha, sejamos sinceros, porque o cara tem 35 anos de idade já, o Tyrell Fortune. Ele não vai ter muito tempo para se desenvolver. Ou você entra nos rankings de uma vez, ou não. Como você falou, o Marcin Tybura já tá aí na divisão dos pesos pesados há muito tempo, vem tendo um certo desaceleramento, ele tomou um nocautaço do Anti-Delige na última luta dele. Antes disso, ele tinha feito umas lutas contra o Mick Parkin, que ele venceu, na minha opinião,
ele perdeu aquela luta, venceu o Jonathan Diniz, não acredito que seja a melhor das histórias do mundo, mas vem sendo mais inconstante. Eu coloco aqui o Tyrell Fortune para ser o cara mais atlético e conseguir colocar essa luta para baixo. O Tibura, eu acho que ele é o melhor grappler, então aqui é uma questão dele conseguir lidar com a parte física do adversário, que é mais forte fisicamente, consegue causar mais dano, mas meu palpite está indo numa vitória do Tyrell Fortune por nocaute. Ele tem uma alta taxa de nocaute mesmo, 65% das vitórias dele, 11 nocautes na carreira das 16 vitórias. E a próxima luta aí é entre o Chase Hooper contra o Lance Gibson Jr. O Hooper já também um conhecido, né, um cara ainda jovem, talentoso, com um ótimo grappling e uma trocação que está cada vez mais evoluindo, um cara grande, né, para a divisão, enfrentando o Lance Gibson Jr., que é, se eu não me engano, um filho de um ex-lutador do UFC, né, que atuou nos primórdios, que é Lance Gibson, né, inclusive o nome dele, e na última luta teve uma decisão dividida contra o King Green, ou seja, de repente tá no nível aí mesmo, né, para enfrentar esses caras mais conhecidos, como é o exemplo agora do Hooper. E aí, Barbie, o que a gente espera dessa luta aí? O Chase é bem favorito nas casas de apostas. É para tanto assim esse favoritismo? Eu honestamente achei essa decisão dividida aí que o Lance Gibson teve super xarope. Eu acho que, na minha opinião, ele perdeu essa luta tranquilamente para o King Green, recuou o tempo todo, não soltou muitos golpes, tomou um bom atraso, conseguiu aí algumas quedas, mas no geral eu não achei que tinha margem para pontuar essa luta para ele. O Chase Hooper, ele está se desenvolvendo bem, ainda é um cara que eu gostaria de ver pegar mais massa muscular, tá vindo de um nocautaço sofrido pro Alexander Hernandez, numa luta que o Chase Hooper tava até indo bem, mesmo só em termos de trocação, sabe? Ele vem enfrentando mais grapplers e conseguindo se dar muito bem com as suas quedas, com finalizações, e essa luta aqui é muito mais uma questão de quão bem o Lance Gibson vai defender as quedas, e ele já foi quedado uma vez até pelo King Green. É um contraste de estilos muito grande com essa primeira luta do Lance Gibson contra o King Green, agora vai lutar contra o Chase Hooper. São lutadores completamente diferentes, né? Completamente, vão lutar de formas muito diferentes, mas a estratégia para o Chase Hooper pressionar na trocação, utilizar a sua maior envergadura, colocar golpes retos, colocar chutes e colocar a luta para baixo o mais rápido possível. O adversário dele é um cara bem passivo, ele deixa a luta acontecer e trabalha mais em termos de contra-golpe e tentando ganhar minutos, né, se possível. Eu acredito que tem um favoritismo bem grande do Chase Hooper aqui, porque eu não enxergo uma ameaça muito grande vinda do adversário. Não é um cara que vai tentar impor seu estilo, não é um cara que tem uma mão extremamente pesada. Eu acho que o Chase Hooper, colocando essa luta para baixo, deve dominar sem grandes problemas. Muito bem, para encerrar o card preliminar, a gente tem a luta entre o Ignacio Bahamondes contra o Tofik Musayev. E aqui eu posso dizer mais um pouco desses dois que eu conheço bem. Bahamondes, uma grande promessa aí, chilena, cara alto, esguio, rápido, enfrentando o Musayev, que é um cara que foi campeão no Rising, fez sucesso lá, teve que interromper a carreira por um tempo, né, por conta de uma guerra lá do país que ele estava envolvido, o Azerbaijão, e vai fazer a segunda luta dele no UFC, né, acabou perdendo a estreia por Oralbai, uma luta ali que não mostrou talvez o grande potencial que ele tem e que eu vejo, e ele é zebra, né, nas casas de apostas. O que tu acha dessa luta aí, Barbie? Alguém vai ficar com 2 derrotas consecutivas aí, né? Infelizmente, são 2 caras com potencial, né? São 2 caras com potencial, mas agora eu vou dizer que tem uma diferença de tipo 8 anos de idade entre os dois, então a gente tem que ser mais comedido na hora de falar do potencial do Musayev. Meio tarde pro UFC, né, o Musayev, né? Meio tarde pro UFC, ele é definitivamente muito bom mesmo, era um dos melhores lutadores dessa categoria fora do evento, ele fez parte ali do Grand Prix do Bellator, perdeu pro Chablis, mas é isso, estreia no UFC e não só foi finalizada em momentos, mas também tomou 40 quedas do Oralbai. Como eu falei na semana passada, eu não considero mais que esse seja um demérito. O Oralbai tá indo muito bem depois da subida de categoria, tá mostrando um wrestling, uma força física de altíssimo nível, controlando caras maiores do que ele, sem muita dificuldade. Essa aqui vai ser uma luta, na minha opinião, muito mais desenvolvida na
trocação, onde eu vejo o Ignacio com bastante vantagem, sabe? Ele é um cara muito alto, muito longo para a categoria, mas que gosta de trabalhar mais em fight, gosta de trabalhar golpes no corpo, joelhadas, chutes baixos, não é um cara de manter a sua distância e trabalhar golpes pontuais, ele gosta de combinações e ele faz tudo isso muitíssimo bem. Ele tem um bom timing de contragolpes, mas ao mesmo tempo tem uma ofensiva muito prolongada. E eu acho que a tendência aqui é que ele meio que sufoque o Musaev, caso as quedas não consigam aparecer para o Musaev. Eu acredito que a tendência é que ele vá se perdendo na trocação pouco a pouco. Eu acho que essa luta vai ser competitiva até não ser, até o Musaev ser danificado o suficiente para não conseguir reagir mais de forma apropriada. Eu vejo o Bahamondes bem favorito aqui. Eu disse potencial, né? Mas o Mosaev, 36 anos, eu não tinha me ligado que a idade dele já tá mais avançada do que se exige, talvez, de uma promessa, ainda mais no peso leve. Então, o potencial que ele tinha era grande, mas eu acho que o teto já tá atingido aí. Não vai muito mais longe na carreira, infelizmente. Muito bem, Meloto. E aí, para a gente se programar para o card principal desse evento, que horas que ele começa e qual a primeira luta, que já é vaca louca na primeira luta, hein? Exato, começa às 21 horas, horário de Brasília, e a luta inicial do card principal é o Terence McKinney contra o Kyle Nelson. Bom, essa luta aqui não vai para decisão, né, Barbie? Não vai para decisão. Gosto demais do Kyle Nelson. Acho que o progresso dele como lutador no UFC é uma coisa admirável. Nunca vai ser campeão. Provavelmente não vai ser top 10 também. Mas eu gosto muito de como que ele era um lutador muito parecido com o Terence McKinney, no sentido que ele começava muito rápido, começava muito explosivo, cansava e morria. E aí ele se desenvolveu um cara que prioriza a defesa, prioriza um bom ritmo, bons chutes e conservar o cardio dele, sabe? Gosto muito do desenvolvimento que aconteceu. Do outro lado tem o Terence McKinney, como a gente sabe. Terence McKinney, ele luta de uma forma. Ele entra aí no primeiro round, se joga na queda, se a queda acontece, ele consegue uma finalização. Caso não, ele entra com joelhadas, ele entra com socos, ele bate muito pesado, chutes altos também, é uma coisa que ele faz bastante. Então, essa é uma luta que, toda luta do Terence McKinney é mais ou menos a mesma coisa. Ele pode nocautear ou finalizar qualquer um nos primeiros 2 minutos, ou depois ele perde. E o meu palpite aqui, e outra coisa que vale constar aqui é que nessa fase nova da carreira do Kyle Nelson, a derrota que ele teve, a derrota mais recente para o Steve Garcia, foi justamente ele sendo sobrepujado fisicamente por um cara com volume altíssimo nos primeiros momentos da luta. Ele não conseguiu nem reagir. Então isso pode muito bem acontecer. Da mesma forma, ele é um cara muito defensivamente coerente. Ele já enfrentou vários prospectos com grande velocidade e conseguiu se dar bem. Então o meu palpite aqui vai ficar com o Kyle Nelson, mas essa é daquelas lutas. É uma luta do Terence McKinney. Pode acontecer dele entrar e terminar essa luta nos primeiros 30 segundos, pode, mas o adversário dele é bom suficientemente na defensiva, tem um bom cardio, tem um bom ritmo, que eu acredito que ele vai tolerar esse atraso inicial e voltar para vencer a luta. Muito bem, e depois a gente tem aí então o Mansur Abdulmalik contra o holandês Yusri Belgariot. Barbie, aqui é confronto de estilos, né? O Mansur, um cara mais do wrestling, e o Yusri do kickboxing. É isso que é dessa forma que tu vê mesmo? Eu não sei se eu colocaria o Mansur como um cara mais do wrestling, para falar a verdade. Ele é um boxeador, é aí que ele consegue a maior parte das vitórias dele. Ele consegue trabalhar suas quedas, ele tem um bom ground and pound também, mas a maior parte das lutas dele, questão de cortar espaço, atacar com ganchos, e normalmente conseguir no nocaute. Tá com até o momento ele fez o que? Acho que 4 lutas dentro do evento, são 3 vitórias, um empate que foi inicialmente dado para ele como uma vitória por decisão técnica, depois foi revertido pela associação. Coisas clássicas de toda a luta do Cody Brundage. Deixa eu só me corrigir então, Barbie. O Mansur, ele vai virar wrestler nessa luta? Eu acho que é o jeito, pra ser sincero, sabe? Porque ele tá enfrentando aí um super trocador, um cara com um longo histórico no kickboxing, um cara que vai ter uma vantagem bem significativa de altura, mesmo que não tenha essa mesma vantagem de envergadura. Gosto muito do Belgaroy, acho que a última performance dele contra o Bokaev foi uma performance espantosamente boa, na qual o trabalho dele com chutes baixos, o trabalho com golpes retos, com jabs diretos, com joelhadas frontais, cara, foi um trabalho excelente.
excelente. E eu tô colocando fé nele para fazer exatamente a mesma coisa aqui contra o Abdul Malik. Acho que ele vai controlar essa distância, acho que ele vai entrar com os joelhados frontais. E eu não boto muita fé no Marcel Abdul Malik. Caso ele não consiga um nocaute rápido, eu acho que ele se perde muito em questão de ritmo. Eu não acho que ele tenha a capacidade de manter a mesma explosão, de manter o mesmo poder a longo prazo. Então, meu palpite é no Yusri Belgaroy. Beleza, então. E depois a gente vai ter a estreia do brasileiro Lejan Douglas contra o americano Julian Erosa. E aí, Barbie, o Douglas, né, o brasileiro aí, é o que a galera tá dizendo aí, eu ouvi comentários que é o Topuria brasileiro, e vai estrear aí no próximo sábado. Eu não concordo com isso, não, porque o que faz o Topuria tão perigoso é muita habilidade dele de cortar espaço e conseguir trabalhar de forma defensivamente coerente, mesmo enquanto ataque. E eu não acho que esse seja o Lerrian. O Lerrian, gosto muito dele, mas é um cara extremamente ofensivo, muito rápido, bate muito pesado, tremendo gancho de esquerda, que é inclusive a forma que eu acho que ele vai vencer o Julian Erosa, porque o Erosa é um veteraníssimo aí do esporte, mas é um dos caras mais expostos defensivamente que eu já vi ter uma carreira tão longa dentro do UFC. Ele realmente não tem guarda, se vale de uma diferença de tamanho, e é por isso que muitas das derrotas dele vêm justamente por nocautes fulminantes aí nos primeiros momentos da luta, sabe? E é isso que eu acredito que vai acontecer com o Lerrian, mesmo que o Erosa, ele tenha aí um bom jab, ele tem bons chutes frontais, bons chutes altos, até um bom ataque aí na posição de guilhotina, ataca com o Darcy, faz isso muito bem, consegue emendar quedas quando a luta se estende, mas ele é muito vazado defensivamente para eu acreditar que ele vai conseguir resistir ao ataque inicial do Lerrian. Eu coloco aqui o Lerrian como favorito, acredito que ele vai conseguir um nocautaço em cima do Julian Erosa. Pois bem, depois a gente tem o Michael Chiesa contra o... Bom, aqui no site do UFC ainda tá falando o Carson Harris, né, que já não é mais, acho que umas 2 semanas. O Chiesa vai enfrentar o Nico Price, luta de veteranos, onde o Chiesa é bem favorito nas casas de apostas. Concorda com esse grande favoritismo, Mário? Concordo demais, porque o Nico Price não é mais lutador, né? O Nico Price já deveria ter aposentado há muito tempo. Tá vindo aí, cara, ele tomou um nocaute, deve ter 6 semanas ou uma coisa assim, e foi um nocaute brutal. Tomou uma super cotovelada na cara, foi pro solo, tomou ground and pound. Ele não tá numa fase terrível da carreira, não tem mais resistência nenhuma, nunca teve um cardio muito bom. E o Chiesa, cara, o Chiesa é muito objetivo no que ele faz. Ele não tem a melhor das trocações, mas ele coloca a luta para baixo, ele controla muito bem, ele pega as costas muito bem, tem ótimos ataques de finalização e ele faz o oponente se exaurir bastante, sabe? Então, cara, essa é uma luta fácil pro Chiesa. Em teoria, é uma luta bem tranquila para ele. Acredito que ele não tenha grandes dificuldades para colocar essa luta para baixo e mesmo em pé, mesmo que eu considere o Nico Price um melhor trocador nessa fase da carreira, eu não colocaria o Nico Price como favorito para vencer, acho que ninguém na categoria, sendo bem sincero. Pois é, né? Onde está o Chris Moutinho aí, quando a gente mais precisa dele? Bom, e a próxima luta é o Common Event entre Alexa Grasso contra Maycee Barber. A Grasso que já venceu a Maycee, né? É uma revanche, né, Barbie? E hoje, o que você espera aí dessa revanche? A Barber, nas casas de apostas, é a favorita. E aí? Eu acho esse favoritismo bem esquisito, para falar a verdade, porque a primeira luta entre elas, claro que já faz um bom tempo, já faz 5 anos que a primeira luta entre elas aconteceu, mas foi uma luta bem tranquila de se pontuar, com a Maycee tendo muita dificuldade com a distância, com o senso de boxe da Grasso, tendo problemas para encurtar mesmo, para conseguir trabalhar seus golpes, fazendo a imitação do Shogun com as mãos para cima, todo golpe que ela recebia, mas apanhando sem parar de uma boxeadora bem superior. A Maycee nunca mais perdeu desde que essa luta aconteceu. Já são 7 vitórias consecutivas, nas quais o que eu tô achando mais interessante é como que ela tá utilizando seu wrestling mais e mais, sabe? E ela sempre foi uma lutadora muito forte fisicamente, inclusive foi algo que apareceu nessa primeira luta contra a Grasso, e eu acho que é uma ótima ideia que ela coloque esse wrestling para jogo nessa luta também, sabe? Faz a força contar, porque a Grasso não é uma peso mosca muito grande, e é onde que ela vai ter uma vantagem significativa. Eu acho que em termos de trocação,
a Grasso ainda é melhor lutadora, e não tendo uma oponente que vai se movimentar, ela vai encontrar ainda mais facilidade com seus contragolpes, com o seu boxe, porque a Grasso não consegue muito cortar espaço. O que ela consegue fazer muito bem é contragolpear e manter a distância contra uma oponente que está vindo para cima dela. Por esses motivos, eu, na verdade, estou indo de Grasso aqui. Eu estou indo pela Azarona. É uma luta extremamente dura e o caminho para Macy é bem claro. Eu só não sei se ela vai ter a consciência estratégica de manter essa proposta. Desdonzeladas, Brutamonte, chegamos à luta principal agora, né? De um lado, Israel Adesanya, lutador que eu gosto muito por várias razões, acho ele muito interessante dentro do octagon e fora do octagon. E do outro lado, o Joe Pyfer, uma estrela em ascensão, 14º no ranking, querendo galgar 10 posições no ranking, vencendo o Adesanya, que é o 4º lugar no ranking peso médio. Vamos começar pelo desafiante ao posto Joe Pyfer, Barbie. Teve alguns altos e baixos, mais altos do que baixos, né? Mas o que você tem para falar, para explicar para a gente sobre o Joe Pyfer? Sendo bem honesto com você, soldados, eu acredito que o Joe Pyfer seja um lutador limitadíssimo. Eu acho que ele é mais ou menos. Eu diria até que ele é bagre, mas também é um lutador com feitos físicos incríveis, né? Um cara com poder de nocaute muito absurdo, mas muito absurdo mesmo. Onde ele bate, não nasce cabelo mais. Os meus problemas com ele são: ele só tem uma ideia do que fazer. Ele tem um bom contragolpe de direita que funciona nos primeiros momentos da luta e depois não funciona mais. Você vê que a luta dele contra o Gastelum foi mais ou menos isso. Ele conseguiu aí 2 knockdowns quase instantaneamente em cima do Gastelum e depois fez uma luta extremamente disputada. Todo o resto, sabe? Ganhou por pouquíssimo contra um adversário que não deveria nem ser qualificado fisicamente para estar lá contra ele. A luta dele contra o Jack Hermanson foi mais ou menos a mesma coisa. Ele conseguiu balançar o adversário e depois ele ficou sem ideia. O Jack Hermanson vindo com a guarda alta, ele só sabia socar a guarda. Em contrapartida, uma coisa que o Joe Pyfer faz bem é quedar e trabalhar o jogo de solo. Ele tem um jogo de solo muito bacana, ele pesa muito bem, ele tem bom ground and pound, ele tem boas finalizações. É um cara que faz isso muito bem, mas não é o plano A dele. O plano A dele é conseguir um nocaute e se frustrar enormemente se esse nocaute não acontecer. Eu, honestamente, achei ele um lutador medianíssimo. Acho que a trocação que deveria ser o carro forte dele é uma trocação fraca, que se vale unicamente de 2 coisas, que é um bom olho para contragolpes e uma mão extremamente pesada. Fora isso, ele não tem bons fundamentos, ele não tem boas ideias, não tem boas combinações, não trabalha o jab, os chutes baixos dele também não são dos melhores. Um cara com poucas ideias, não gosto muito dele lutando, acho que se banca muito na capacidade atlética e só isso. E até o momento não parece que ele buscou muito melhorar. Se ele fosse um pouco mais estratégico, eu gostaria mais, no sentido que ele colocaria mais o que ele faz bem, que é o jogo de solo. É um cara muito forte fisicamente e deveria colocar isso mais para jogo. E do outro lado, Barbie, a gente tem um Israel Adesanya envelhecido, vindo de sucessivas derrotas, supostamente desmotivado, ainda é um lutador exuberante, né, no que diz respeito às técnicas de trocação, e não só isso, né, virou um lutador também competente em outras áreas. Agora, a idade, a desmotivação, a velocidade ou a perda dela, quem é esse Adesanya que a gente vai encontrar lutando contra esse Joe Pyfer, como você bem pontuou, é um suprassumo da fisicalidade, né? E aí? O que o Adesanya traz nessa fase final da carreira dele? Ele ainda está trazendo muita técnica, ele ainda está trazendo as boas combinações, os golpes no corpo, ele ainda tem o senso de distância, os chutes baixos, os golpes retos, as trocas de base, a forma que ele trabalha com a guarda alta do adversário. Uma coisa que vale constar é que, fora a luta do Strickland, tanto contra o Imavov quanto o Duplessis, que são 2 dos melhores lutadores da categoria inteira, ele estava ganhando todas essas lutas, e ele estava ganhando bem, inclusive. Claro que eu não
não vou dizer aqui que é mérito dele estar ganhando até perder, porque se você perdeu, você fez bobagem, e nas duas lutas ele fez bobagem. Ele é muito pego nessa questão do contrapasso, que foi tanto que o Dricus fez e quanto que o Imavov fez, de formas diferentes. Mas eu acho que isso aqui vale para mostrar que mesmo nessa fase da carreira, ele ainda é um cara super técnico, ele ainda tem aí as suas trocas de base, ele ainda trabalha bem com a guarda alta do adversário, com seus golpes no corpo, seus chutes frontais, com seus chutes baixos, os jabs dele de todas as posições, com combinações. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais agressivo para essa luta, mas simultaneamente eu entendo o risco, sabe? É uma luta que, como você mesmo falou, Rampazzo, é ele contra a fisicalidade do adversário, porque todos sabemos aqui que qualquer Adesanya que a gente viu, a não ser que eles tomem um nocautaço do Joe Pyfer, ou que ele seja realmente sobrepujado fisicamente, essa luta aqui não deveria ser competitiva, sabe? Em uma questão técnica, o Adesanya está anos-luz de distância do Joe Pyfer. A capacidade dele em termos de trocação, as ideias que ele tem, a forma que ele trabalha as fintas e depois trabalha em cima do que ele descobriu com as fintas, é uma coisa especial, e é uma coisa isso que eu acho que vai fazer que funcionaria muito bem contra o Joe Pyfer. O Joe Pyfer é um cara que ficou completamente sem ideias contra um Hermansson que estava só entrando na distância com a guarda alta e trabalhando chutes baixos e jabs. E o Joe Pyfer estava pasmo com o que estava acontecendo, sabe? Eu acho que é um nível completamente diferente de trocação em relação ao adversário. Esse é o Adesanya nessa altura do campeonato. Existem muitos problemas, mas ainda existem muitas coisas boas. E aí, Barbie, quando a gente pensa no encaixe, nessa luta acontecendo dentro do octagono esse sábado, e em quem vai sair vitorioso, que prognóstico você vislumbra para o desenrolar e para o final dessa luta? Quem vence e como? Cara, é difícil. Aqui a gente está tentando calcular onde que a decadência do Adesanya chegou, e eu achei que você foi muito feliz no comentário que você falou da motivação do Adesanya, né? Porque nessa altura do campeonato, o que ele realmente está querendo fazer? Ele não pode ter nenhuma ilusão de disputa de cinturão. Quando ele lutou até contra o Imavov, tudo bem, aí ele está competindo com um top 5. Se ele vencesse, ele estaria na cara do gol novamente, logo em seguida. Mas agora, mesmo se ele vencer, eles não vão dar essa chance para ele fácil, e ele tem que ter consciência disso, sabe? Ele tem que saber. Isso dito, essa é uma luta, em tese, tranquila para ele, né? Se a gente falar aqui de questão de qualidade em pé do que o Pyfer faz, eu acho que o que o Pyfer faz é só uma coisa, no máximo duas, e o Israel não deve ter problema algum para avaliar isso e reagir adequadamente. Isso dito, a questão de reagir adequadamente. Os reflexos do Adesanya estão sendo seu maior inimigo dessa altura do campeonato, e também a diferença de força física contra um cara que, se resolver colocar para baixo, pode causar um grande aperto no Adesanya, sabe? Eu vou dizer que o meu palpite para essa luta ainda está ping-pongueando muito na minha cabeça, porque eu imagino o Adesanya dando um cacete no Pyfer. Eu realmente imagino que, se essa luta se estender por 2, 3 rounds, ela não é nem parelha, ela não é nem um combate, mas da mesma forma eu acho que os momentos que o Pyfer conseguir nessa luta, eles vão ser extremamente determinantes. Aquele caso do cara tomar atraso até acertar uma mão e essa mão definir tudo, ou tomar atraso até acertar uma queda e essa queda definir tudo. Eu vejo essa luta acontecendo dessa forma, com um tentando controlar o ritmo e o outro fazendo movimentos singulares contarem muito. Eu não acho que tem nada no arsenal do Pyfer em pé que consiga surpreender o Adesanya, exceto o fato que o cara é muito rápido, sabe? Mesmo a luta que ele perdeu pro Jack Hermansson dentro do UFC, até as lutas que ele passou aperto, ele ainda assim achou aquela mão. Essa mão que eu tenho falado, ele é muito limitado, ele só consegue fazer uma coisa, mas ele conseguiu fazer essa coisa contra todo mundo. Então, eu acho que o meu palpite final aqui, eu vou ficar com o Joe Pyfer para conseguir uma vitória. Na minha opinião, vai ser um pouco surpreendente ver a vitória acontecendo, mas extremamente por motivos físicos e também por motivos de momento na carreira, com o Adesanya nesse final entrando talvez um pouco mais desencorajado. Acredito que o Adesanya tenha todos os aspectos técnicos necessários para vencer essa luta e vencer bem, mas não acho que ele vai entrar com a mesma vontade, não acho que ele vai estar treinando com a mesma vontade, e não acho que os reflexos dele vão estar em dia para ter que lidar com um adversário que é extremamente rápido e extremamente forte, pode definir essa luta numa mão ou numa queda. Meloto,
Eu, infelizmente, concordo 100% com essa análise final do Barbie. Faço exatamente a mesma leitura. Você pensa diferente aí para efeitos de palpitão do canal Contragolpe? Não, eu também tô com mesmo pensamento, mesma convicção. Pipe por nocaute. Quem te viu, quem te vê, Easy. E vocês ainda ousam discordar da minha sentença do mito verdade. É brincadeira. Ai. O que vem agora? Campo minado. Campo minado. Vamos começar recapitulando o que aconteceu no evento passado. O Barbie foi de Michael Page vencendo Sam Patterson, pagando 1,57. Check pro Barbie. Cravou Vem pra nós. E eu fui. Do que eu tinha ido, Barbie? Você tinha ido de Luana Carolina contra a Melissa Mullins. E a luta caiu. E se tivesse acontecido e a brasileira tivesse vencido, eu estaria na frente do Barbie. Mas a luta caiu. E me obrigou a ir de Roman Dolidze vencendo o CLD, o Christian Leroy Duncan. E foi parelha essa luta, hein? Foi errado. Cara, eu vou dizer, parelha. Eu vi gente falando que tinha margem para primeiro e terceiro pro Roman Dolidze, mas eu vou dizer que performance sofrível do Dolidze, sabe? É aquela coisa do cara, ele teria vencido nas margens possíveis. É. Mas eu boto fé no que você tá falando. Foi mais parelho do que deveria ter sido. Eu fui nessa zebra pagando 4,33. Se tivesse acabado, o Barbie não teria aparecido aqui nesta edição, mas errei. E o Meloto, claro, errou também. Foi de Antônio Trócoli. O Meloto teve a pachorra de Antônio Trócoli pagando 5,50. Sabe que para tentar ajudar o Meloto, pelo menos o Trócoli não foi nocauteado, né, Meloto? Em minha defesa, ele quase finalizou ali, né? Se ele fosse bom no chão, se ele fosse bom em pé, se ele fosse um lutador bom, ele teria ganhado, mas ele não é, né? Aliás, cara, se o Trócoli permanecer nesse evento, a gente precisa fazer um teste de DNA nele, porque ele deve ser parente do San Alvin. E aí, chegamos então ao placar. O Barbie abriu um pouco, mas não muito, a distância ainda é decimal. Barbie em primeiro com 24,02. Rampazzo em segundo com 23,36. Meloto em terceiro com 11,81, tentando ir atrás das odds estratosféricas. Meloto, você falar primeiro, qual é o teu palpite? Eu vou de Nico Price, vencendo o Michael Chiesa, pagando 5, rumo ao impossível, né? O cara já fala rindo, ele sabe. Atirar contra tudo agora, né? Tiro pra todo lado. Barbie, teu palpite, por favor. Eu tô indo de Casey O'Neill vencendo a Gabriela Fernandes, pagando 2. Rampazzo, e o seu palpite? Diga pra mim o seu palpite. Tá ping-pongueando na sua cabeça? Meu palpite tá ping-pongueando aqui na minha cabeça muito. Entre Alexa Grasso pagando 2,30 e entre o Yursi Belgaroui pagando 1,95. E eu vou que rufem os tambores. Thiagão. Eu vou de Belgaroui pagando 1,95 para tristeza do Barbie. Olha o rosto do Barbie. Eu acho uma excelente aposta. Eu espero que você ganhe. Estou tão feliz por você. Ai, como é gostoso rir. Obrigado, Barbie. Eu te amo tanto. Vamos seguir, então, com 3 tapinhas. Pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná. Cadê a Célia? Cadê que essa é a hora que a Célia vai estourar pipoca? É a hora que a Célia vai no banheiro. Não quero ver esse quadro. Ô, Célia. Tá terminando, porque quem chegar a 40 primeiro ganha. Meloto tá com 27 erros. Não, Meloto tá com 27 acertos. E eu e o Barbie estamos pontuando em 21, porque o Meloto errou 21. 27-21 pro Meloto. É isso que eu quis dizer. Começando por mim. Ô, Barbie, a gente precisa fazer 6-0 no Meloto nessa rodada para empatar. Tá fácil para nós, Rampo. Tá fácil para nós. O desgraçado abriu, cara. Ó, mão pra cima e olhinho fechado, ó, pra vocês. Isso, eu quero mão encostada no rosto, isso mesmo, desse jeito. Aí, ó. Começando comigo, então, as minhas 3 primeiras. Luta principal do UFC 7. Ih, já era, se perdeu. Marco Ruas contra... Vocês não falaram esse evento já? Marco Ruas contra Gerard Gordeu? Não. Ken Shamrock contra Oleg Taktarov. Não foi essa. Não foi essa. Foi Marco Ruas contra Paul Verelans.
Vocês já tinham falado desse evento aí. Não, mas essa aí é a luta da final do torneio. Eu acho que a luta do Shamrock aconteceu depois. Não, a luta do Shamrock de qualquer maneira, é o terror. A luta do Shamrock tá como co-evento principal e a luta do Marco Ruas tá como luta principal. Vamos fazer. Só vou combinar uma coisa com vocês. É sempre a última luta que aconteceu, que é a principal, né? Sim. Tá, é que no UFC 100 deu lá um imprevisto que a luta principal ela foi do Paulo Thiago contra o John Fitch. Porque rolou depois do Brock Lesnar contra o Frank Mir. Só pra gente definir, qual que seria a principal daí nessa? Eu não sei. Porque no caso aqui tem a luta que é a super luta planejada, né? Que é a luta que chama pro evento. Mas tem o torneio. E aí tem a final do torneio. O que a gente quer fazer? Eu acho que luta principal. Luta principal é a principal, não a última necessariamente. A luta que chama. É. Ok. Continua, Rampa. É que isso precisa ficar bem claro pra mim, né? Porque esse exemplo do UFC 100, daí eu preciso que isso seja definido, né? Qual seria o principal no caso, né? Se eu falasse UFC 100 e você falasse Paulo Thiago, Você a gente ia brigar. A gente ia brigar. Beleza. Segunda rodada, já errou a primeira. Segunda rodada. Qual a luta principal do UFC 100? Tô brincando! Ah, garoto. Acho que não tá fácil assim. A segunda, Meloto, UFC 8. Ai, meu Deus. Eu quis pegar ele, Barbie. Pegou ele. Tá fácil. Ken Shamrock contra Tank Abbott? Não. O Shamrock tava no Common Event. Foi Don Fry contra Gary Goodrich. Beleza. Vai pra próxima. Vamos que vamos. Vamos nessa. Luta principal do UFC 9. Já sei onde cortar a cabeça da cobra, Barbie. Tá mole pra nós, hein? Foi o Don Fry contra o Ken Shamrock. Ó, desgraçado. Não, ele errou. Peraí, ele errou. Dan Severn contra Ken Shamrock. Foi Dan Severn contra Ken Shamrock. Quase, Meloto. Errou os três. Errou os três. 3-0 pro Rampa nessa. Só para atualizar aqui. O placar está em 27-24. Barbie, não me decepcione, hein? Fiz 3-0 em cima do Meloto, ele tá tenso. Vamos ver. O meu aqui é história recente. Vamos ver como é que tá essa memória. Vamos ver se ele tá dormindo bem. Meloto, luta principal do UFC 307. Foi Poatan e o Rountree. Desgraçado. Brasil! Aí vinha o Barbie colocar a mel na chupeta, né? O cara fala um evento que não era nem nascido. Aí o outro fala o evento que ocorreu semana passada. Valeu. Ok, vou mudar as minhas. Não, vou não. Deixa o meu outro. Luta principal UFC 308. Topuria e Holloway. Oh, meu Deus. Estamos achando... semana que vem vai ser só o UFC de UFC 1 até o UFC 30, Meloto. Você se prepare, desgraçado. Ok. Meloto, luta principal do UFC 309. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Erra, desgraçado. Erra. O Poatan lutou tanto naquele período ali que é capaz de ser ele, mas acho que não deve ter sido dessa vez. Foi o Gate. Foi o Gate contra alguém, eu acho. Se não falaram que eu errei, é porque ainda tem chance. Gate contra Poirier. Errou! Putz. Não era Gate, não. Foi Jones contra Miocic. Ah, meu Deus do céu, errei mesmo. Saímos positivados. Essa vez não foi. O placar está em 29-25. 29 acertos para o Meloto, 25 acertos para o Barbie e para o Rampaz, ou seja, erros do Meloto. Muito bem. E bora empacotar essa edição de 3 tapinhas com um tapinha de despedida, começando por você, Barbie. Por favor, como você se despede? Com um tapa na cara ou nas costas? Senhoras e senhores, soldados, seu capitão carisma, o 10º planeta, o rei de Montreal, o bem maior, o futuro vencedor do Campo Minado. Meu tapa aqui vai ser na cara do vencedor do evento passado, Movsar Evloev, porque aquela foi, possivelmente, a pior estratégia que eu já vi na minha vida. E aqui eu tô falando desses casos até mais notórios, como a gente tem, tipo, Anthony Johnson na revanche contra o Cormier, indo pro clinch depois de dar um knockdown contra um wrestler olímpico. Foi péssimo? Foi. Mas só que o Evloev jogou da pior forma possível e não tinha nenhum fundamento que ele estava fazendo. O fato dele ter saído com a vitória
nem comecemos, mas o cara fez 3 rounds só trocando e poderia ter perdido os 3 rounds. Na minha opinião pessoal, ele virou o terceiro round nos 15 segundos finais, mas ele poderia muito bem ter perdido esses primeiros 3 rounds e perdido a luta, porque ele imediatamente perdeu um ponto depois. E a questão é que quando ele perdeu esse ponto e ele realmente começou a quedar, foi uma luta tão tranquila para ele, foi uma passagem de caminhão tão fácil, ele mostrou um domínio tão grande que me deixa ainda mais embasbacado que ele não tenha feito isso antes, né? Aí ele chega no final da luta, depois de ter aquela decisão super questionável a favor dele. Na minha opinião, essa luta foi um empate, no máximo uma vitória do Murphy, mas para você ver 4 rounds para Evloev aí, mas enfim, chega no final da luta e fala, eu troquei porque eu sou o melhor trocador. Irmão, como é que você tira essa conclusão? Os únicos rounds que você ganhou claramente foram os rounds que você começou a levar a luta para baixo, e não só isso, mas parece que existiu uma questão de eu vou trocar para ter maior entretenimento nessa luta, só que a luta foi um porre justamente por conta disso. A luta foi uma trocação extremamente morna, onde nenhum deles estava conseguindo se diferenciar do outro. Quando o Evloev começou a quedar, ele chegou muito mais perto de uma definição, chegou muito mais perto de um nocaute, talvez uma finalização. Então, tipo, foi uma das estratégias mais imbecis que eu já vi na história, porque foi realmente um lutador se recusando a usar o jogo que levaria ele para a vitória. Ele sabia qual era o jogo, ele sabia o que ele tinha que fazer, tanto que ele fez, e deu certo, mas ele resolveu não fazer. E ele ter saído com a vitória, o cara nasceu numa estrela diferenciada, né? Nasceu numa estrela diferenciada, porque ele fez tudo o que era possível para perder. Ele tentou ao máximo aqui perder essa luta e ainda assim saiu com a vitória. Sensacional, mas tapa na cara dele, porque foi uma performance extremamente medíocre para um cara que possivelmente é o melhor peso-pena da atualidade. Ô Barbie, eu acho que você está sendo um pouco injusto com o Evloev, porque, vamos lá, por que ele não fez o jogo de quedas dele desde o primeiro round? Por que ele resolveu trocar por 3 rounds? Responda. Burro. Não é isso, você sabe que não é isso. É questão de não ser isso. Faz ser ainda mais estúpido, porque a luta foi morna e mediana até ele conseguir as quedas. Ela foi muito mais entretenimento, teve muito mais coisa acontecendo quando ele começou a levar o Murphy para a montanha-russa. Então a associação dele de eu tenho que trocar mais para ter uma luta que seja mais entretenimento, já é uma coisa extremamente besta, até porque uma das lutas que as pessoas mais gostam que o Evloev fez foi contra o Sterling, que foi uma luta praticamente só transcorrida no grappling, sabe? Até mesmo essa associação, eu acho que seja um QI de luta baixíssimo. O cara viu as críticas e resolveu que tenho que trocar a mão. Eu não estou dizendo que a escolha dele foi acertada, eu estou dando um passo para trás e me atendo à decisão dele de fazer isso antes da luta começar. A gente vem numa campanha dentro do próprio evento, na mídia especializada, na mídia internacional, na mídia brasileira, na mídia nacional, os grandes canais só falando mal de grappling. Alguns canais começaram a mudar de opinião depois que o Charles Bronx venceu o Holloway pelo BMF com 25 minutos de luta de chão. Aí começaram a falar, tinha que ter feito isso mesmo, fez certo. Mas é uma campanha de lutadores, de mídia especializada, dos dirigentes do evento, demitindo grapplers, começou lá com o Mokaev. Cara, você começa a criar esse tipo de monstro. Uma pena, mas eu acho que o Evloev é mais vítima do que algoz aí. Meloto, alguma opinião sobre isso? Qual o seu tapinha de despedida, por favor? A minha opinião sobre isso, ela vai até ao encontro do meu tapinha, que vai ser na cara do Michael Page, porque não é só o grappler que faz luta chata, não é só o grappler que faz luta que não agrada, não tem nada a ver com o estilo de luta, a especialidade. O que tem a ver é com a postura do lutador. E a postura do Michael Page como um dos strikers que eu mais amo, mais gosto, mais tenho admiração pela habilidade dele, enfim, pela carreira que ele construiu antes de entrar no UFC. Foi muito decepcionante ver o que ele fez no último sábado. Ele que vem criticando os salários dos lutadores, dizendo que os lutadores merecem receber mais, tudo mais, que ele merecia um adversário melhor. Ele não tá errado, só que quando ele entra no octógono contra o cara que colocaram lá na frente dele, ali ele tem que mostrar o porquê que ele merece mais mesmo, ali ele tem que mostrar o que ele tá
pedindo, se ele merece mesmo, então ele tem que entregar. O que um ranqueado faz contra um desranqueado mostra o porquê que tá ranqueado. E para mim o Michael Page decepcionou. Ele alegou que o adversário não foi para cima, que ele deveria, né, o UFC deveria colocar lutadores com um estilo um pouco mais corajoso contra ele, que ele é um contragolpeador, né? Mas, cara, tem uma série de contragolpeadores que a gente acompanha que eles induzem o adversário ao erro para daí os adversários atacarem e aí eles contragolpearem. Então, para mim, o Michael Page utilizou de uma narrativa um motivo que não justifica. O Anderson Silva, muitas vezes, os adversários às vezes não atacavam. O que o Anderson Silva fazia? Fazia palhaçada, provocava, brincava, os adversários caíam naquela isca ali, e aí ele contragolpeava. Então, falta o Michael Page fazer o que ele fazia fora do UFC, inclusive, que era justamente isso. Provocar, xingar, brincar. Mas não, ele ficou muito passivo, e nesse ponto aí eu acho que ele tá errado, e tapa na cara dele, e tapa na cara de quem acha que só grappler faz luta ruim. Tá aí, ó, um exemplo de um striker que também às vezes faz luta chata. Uma das piores lutas do ano, né? Meu Deus. Ó, o meu tapa vai nas costas, arreguei mesmo. Arregou. Vejam só, hein? Do fã de luta brasileiro. Porque eu fui surpreendido, depois da luta do Evloev contra o Murphy, vendo os comentários dos vídeos de alguns dos principais canais que eu acompanhei aí. E para minha surpresa, a imensa maioria dos comentários defendendo o Evloev como o dono da próxima disputa de cinturão, que vai ser um absurdo se ele for bypassado pelo Jean Silva. E eu falei, meu Deus, será que eu tô lendo certo? E aí é uma sequência de comentários assim, em vários vídeos que eu acompanhei aqui. Então eu senti um pouco de um fio de esperança. Assim, fui alertado até pelo Felipe Pacheco, com quem guardo relação de amor e ódio sobre isso. E, cara, e é verdade. Assim, então, eu acho que tem uma luz no fim do túnel aí, porque o fã de luta mesmo, cara, quer ver MMA, não quer ver strike só. Quer ver MMA. E o Evloev é um lutador de MMA, desculpa. Claro que ele não é o mais excitante do mundo, claro que ele é um lutador que não faz lutas legais, mas e daí? Ele é eficiente. A gente consegue fazer uma lista aqui de lutadores que não eram tão excitantes e que foram campeões longevos. Faz parte, acontece. Então fica aqui o meu reconhecimento ao reconhecimento do fã, do internauta de luta de MMA aqui no Brasil, que me surpreendeu atuando nas caixinhas de comentário de vários vídeos que eu assisti desde domingo para cá. Então é isso, Cavaleiros e Donzelas. Um beijo do Rampaz, um beijo do Barbie, beijo do Meloto, e nos vemos na quinta-feira que vem, com certeza. Até lá. Presta, filhas.